Olá pessoal, sobre a mesa hoje temos o tema o discurso populista. Eu resolvi abordar esse tema por uma razão muito simples. A minha indignação com o crescente discurso populista, demagogo, vazio de verdade, que segue enganando e iludindo as pessoas. O discurso populista é normalmente feito por maus políticos que usam de uma retórica vazia e falaciosa para ganhar seguidores e enganar leitores. Mas o discurso populista também está presente nas manchetes e notícias de jornais, em líderes de movimentos sociais ou sindicais e até mesmo em líderes religiosos. Trata-se de um tema bastante abrangente, impossível de ser abordado aqui em todos os seus aspectos. Por isso, gostaria de abordar uma das categorias que está na base do populismo. Eu quero falar hoje sobre a categoria o povo. Eu tenho aqui sobre a mesa o livro Teoria Política, publicado pela editora Livraria do Advogado, de autoria do professor de Filosofia do Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nosso amigo Dr. Luiz Fernando Barzotto, que é doutor em Direito pela USP, pela Universidade de São Paulo. No capítulo 4 desse livro, o autor trata desse tema, o povo. Bom, no contexto da democracia, o povo é uma comunidade de cidadãos, pessoas que assumem suas responsabilidades e gozam de seus direitos. Já no contexto do populismo, o povo é uma massa de indivíduos, uma massa de manobras. Para Aristóteles, a polis, de onde nasce a palavra política, significa o conjunto de cidadãos, ou seja, o conjunto de indivíduos revestidos do poder de deliberar e julgar. São os cidadãos que participam na Assembleia do Povo, nas eleições e nos tribunais populares. Para que a democracia seja verdadeira, e não apenas mais uma das palavras vazias dos populistas, ela precisa levar em consideração 3 elementos, conforme explica o professor Barzotto: a isogoria, a isocracia e a isonomia. Iso o quê? Você deve estar perguntando. Calma, nós vamos explicar. As palavras são estranhas, esquisitas, mas os significados são muito importantes para nós. Isogoria quer dizer que, embora sejamos muitos na sociedade, temos a igualdade no falar. Ou seja, na democracia, todo cidadão tem o direito à opinião, a formular aquilo que lhe parece ser a verdade. Temos o direito à palavra. Você tem o direito à palavra, a falar e expressar o que pensa. No entanto, a opinião não significa necessariamente que ali já esteja a verdade. A palavra, cujo é direito de todos, não veicula diretamente a verdade, mas a opinião de cada um. A democracia te garante o direito de expressar a sua opinião, mas também o dever de respeitar a opinião dos demais. Resumindo, na democracia, para cada pessoa, uma voz. Já para o populismo, ao contrário, as pessoas singulares, individualmente, cada uma delas são dissolvidas. O que você pensa não importa. Sua opinião desaparece no meio da massa. E a forma prática de concretizar isso é se servindo de uma expressão muito conhecida nossa. Você já deve ter ouvido falar da opinião pública. 2 coisas que eu gostaria de dizer sobre opinião pública. A primeira delas, opinião pública é uma ideia falsa, pois considera todo o povo como se fosse dotado de uma só opinião. A segunda coisa, se a opinião não significa necessariamente a verdade, então opinião pública pode significar apenas a opinião errada de muitas pessoas. Por exemplo, foi a opinião pública, manipulada por interesse de alguns, que condenou à morte o Filho de Deus, Jesus Cristo. É essa mesma opinião pública que hoje, manipulada pelo interesse de alguns, que lucrarão muito com isso, que tenta aprovar, por exemplo, o aborto no Brasil e no mundo. Dizem que a opinião pública é favorável. A opinião tem a sua importância, claro, no processo democrático, mas ela é apenas o início da ação política.
e que só vai ganhar realidade por meio de uma decisão. A decisão democrática é aquela tomada a partir do voto, não da opinião. Isso é muito importante. É aí que surge outro elemento, então, importante da democracia: a isocracia, ou seja, a igualdade no poder. Diante das divergências de opiniões dos muitos, intervém a contagem de votos, que forma a maioria. Como as pessoas são consideradas iguais politicamente, todos os votos têm o mesmo peso. É somente aqui que podemos falar que o povo é soberano, não na opinião, mas aqui, na hora da decisão. Para os populistas, o povo é uma unanimidade, como se todos os indivíduos possuíssem uma vontade única. As propagandas populistas se servem da falsa ideia de opinião pública, criada normalmente para nos fazer acreditar numa unanimidade do povo, para nos induzir ao comportamento dito politicamente correto, onde quem pensa ou vota diferente é chamado de preconceituoso, moralista, conservador, contra os direitos A, B, C, D e outras letrinhas que vão acrescentando aí ao longo do tempo. Entenda uma coisa: ter uma opinião ou voto diferente significa apenas o direito democrático de uma pessoa ser ela mesma na sociedade. Entre aspas, aí, a vontade do povo, que deve ser respeitada, é aquela fruto da decisão da maioria, não da mera opinião pública produzida e promovida por ideólogos que tentam manipular a população. Por fim, a democracia possui ainda um terceiro elemento: a isonomia. Essa palavra é mais conhecida e ela significa a igualdade na lei. Todos somos iguais perante a lei, ninguém está acima da lei. Isso é verdade. O perigo aqui, porém, é acreditar que exista então uma uniformidade, uma massa de indivíduos semelhantes, como faz o populismo. Aliás, primeiro eles criam uma dialética do nós contra eles, dos pobres contra os ricos, brancos e negros, empregados e empregadores, homens contra mulheres, para depois fazer um discurso ideológico populista que conduz à uniformidade da sociedade, destruindo assim toda a base pluralista necessariamente de uma democracia. Aristóteles diz que a polis é uma pluralidade. Não só a cidade é uma pluralidade de indivíduos, mas como estes também diferem em espécie, né? Uma cidade não nasce de indivíduos idênticos, iguais. A isonomia, ou essa igualdade na lei, não significa a imposição de uma lei para fazer com que os diferentes se tornem iguais. Mesmo porque o papel de uma lei não é criar a verdade, mas garantir através das instituições que a verdade encontrada, não aquela determinada, imposta, e o bem comum sejam respeitados. Isonomia, portanto, significa que, em meio à multiplicidade de pessoas diversas, existe uma lei comum, que, fundamentada na verdade e no bem da comunidade, nos permite viver de modo ordenado, tratando os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. O professor Barzotto, aqui nesta obra, ele conclui de um modo magistral esse capítulo dizendo a respeito da democracia, abre aspas, de um debate de opinião, tem-se uma decisão majoritária que criará uma lei válida para todos. Fecha aspas, essa é a fala do professor. O povo não pode ser reduzida a uma mera expressão populista usada nestes discursos vazios, daqueles que almejam apenas uma carreira política. O povo é um fato institucional necessário e fundamental para uma democracia, desde que o conjunto dos cidadãos, e cada um em particular, assuma o seu papel com responsabilidade na sociedade. O cidadão é aquele que é igual aos demais cidadãos, na voz, no poder e na lei. Eu digo para você, não se deixe mais enganar pelos discursos populistas. Bem, pessoal, esse era o tema que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês gostaram, se você gostou aí dessa partilha,
eu queria te pedir para curtir a nossa página, se inscrever aí no nosso canal do YouTube, comentar, curtir e compartilhar aqui a nossa página no Facebook e também no Instagram. Eu agradeço pelo acompanhamento, pelo apoio de cada um de vocês nesse projeto. Desejo aí um forte abraço a todos e até o nosso próximo Sobre a Mesa.